Olá pessoal, Paulo Thiago chegando, mais um vídeo aqui no Informar Direito. E hoje eu vou tratar de um tema muito interessante também, falando com vocês do livro do meu orientador e amigo Miguel Tedesco Vedi, que é recém-lançado e que se chama Sistema Acusatório e Juiz das Garantias, o livro que foi publicado pela editora Livraria do Advogado. Mas antes de começarmos o vídeo, eu já peço para vocês aquela curtida, que se inscrevam no meu canal e que também vão divulgando, à medida do possível, esse vídeo, dado que eu vou compartilhar em todas as plataformas possíveis, né? Vocês sabem que eu não posso mencionar aqui o nome dessa ou daquela plataforma, sob pena dos algoritmos respectivos me sabotarem. Então, por favor, deixe aí o seu joinha. Sabem que naquela rede social que começa com Y, eu prefiro que vocês se inscrevam e comentem lá, né? Seria muito mais interessante para mim. Então, por favor, se puderem, façam isso. Bom, falando especificamente do livro do professor Vedi, o livro trata de uma pesquisa que o professor fez na condição de professor pesquisador, né, da Faculdade de Direito de Boston. O livro é muito bem interessante. Ele conta com a orientação do professor Paulo Barroso, que também é o responsável pelo prefácio, né? E trata de uma temática muito relevante, especialmente porque você vem enfrentando, ao longo dos anos, uma certa resistência à democratização do processo penal brasileiro, especialmente quando o assunto diz respeito à observância de direitos fundamentais. Então, o professor Vedi, ele pesquisou o assunto, né? Ou seja, ele se dedicou ao tema e traz uma obra muito rica de informações, muito bem detalhada, muito séria, que eu recomendo assim a plenos pulmões para vocês, né? Com muita confiança, com muita liberdade. O professor Vedi, caso você não saiba, eu já tenho com ele alguns trabalhos, né? Eu organizei com ele essa obra Meios de Obtenção de Prova no Processo Penal, volume 2, e fui um dos autores do volume 1 que ele organizou, conforme aí vocês podem observar nas imagens, né? E então, além de toda esse histórico de trabalhar com ele, ele também foi meu orientador no doutorado, foi meu professor e também orientador. Então, é uma pessoa que eu tenho muita gratidão, muita admiração profissional e, obviamente, muita confiança nas produções científicas que ele desenvolve. Então, voltando aqui ao livro do professor, ele está muito bem desenvolvido, muito bem organizado. O professor Vedi começa demonstrando como ainda se mantém, seja por uma perspectiva normativa, seja por uma perspectiva de prática, né? Ou seja, de atuação, um direito processual penal autoritário no Brasil. Então, você tem aí uma abordagem muito relevante sobre o que é o Código de Processo Penal, quais são suas principais inspirações, e também você vê todo o envolvimento dos atores que envolvem o sistema de justiça criminal, no sentido de manter ou até mesmo piorar essas práticas autoritárias que nós temos aí nos últimos anos. Isso é tão forte que quando veio a lei anticrime, né, a lei autodenominada anticrime, no final de 2019 e início de 2020, quando é o período entre o seu sancionamento, a sanção presidencial e a entrada em vigor, você teve uma resistência imediata de alguns setores autoritários ligados à magistratura e ligados ao Ministério Público, né? Curiosamente, foram organizações, né, ou associações ligadas a essas instituições que ingressaram com ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo, justamente contra dispositivos da lei voltados à democratização do processo penal e, portanto, a sua maior adequação ao sistema acusatório. O que o professor Vedi traz aqui, não se trabalha a perspectiva do sistema acusatório como algo idealizado, né, na perspectiva maniqueísta, mas dentro do que se tem conhecimento é o mais adequado, né, para processar e julgar pessoas no campo processual penal. Então, houve essa reação de imediato. O ministro Toffoli deu uma decisão suspendendo parcialmente alguns dispositivos da lei e depois o desastre que foi aquela decisão do Fux, né? Uma liminar que as liminares do Fux, convenhamos, elas parecem que são liminares ad eterno, né? Basta ver aquela decisão que ele proferiu no sentido lá do auxílio moradia, do qual
até pessoas próximas a ele se beneficiavam, e agora, mais uma vez, também você tem situações semelhantes em que uma lei aprovada pelo Congresso Nacional foi suspensa em caráter liminar e até hoje essa ação não foi julgada em seu mérito pela Corte. Então, isso é muito grave. E, especificamente, vejam, dispositivos que proíbem a atuação de ofício do juiz, dispositivos que proíbem, por exemplo, a concretização do sistema de garantias, especialmente quando se fala do juiz das garantias, que é um instituto por meio do qual você vai distribuir competências no processo penal. O próprio Código de Processo Penal trabalha com critérios de competência. E aí, quando você observa, por exemplo, que alguns estados possuem um modelo não igual, mas com alguma semelhança, como a Central de Inquéritos, então percebe-se que não seria tão trabalhoso ou tão dificultoso implantar nos demais estados o modelo do juiz das garantias, em que você teria uma figura do judiciário responsável por analisar e julgar questões relacionadas à fase de investigação preliminar e outro integrante do judiciário ou outra juíza, por exemplo, para a fase processual. Então, você teria um juiz, uma juíza com competência até o momento de recebimento da denúncia e, após esse ato de recebimento da denúncia, uma outra pessoa do judiciário assumiria o processo sem esse conhecimento prévio. Isso é uma garantia voltada justamente a buscar manter no processo penal um dos seus principais tentáculos, que é a imparcialidade judicial. E nós sabemos, até por conta mesmo de ensinamentos da própria psicologia social, que quando você tem um acesso inicial a determinadas informações, você não consegue simplesmente retirá-las. Tá? Não é assim tão simples, né? O famoso desver, isso não existe. A partir do momento que você já tem internalizadas algumas informações. Então, o livro trabalha exatamente isso, mostrando como o exercício de poderes de ofício pelo judiciário é perigoso, tá? Especialmente porque viola essa perspectiva do sistema acusatório, e mostrando também como deve ser determinada essa atuação dentro de uma perspectiva acusatória. É muito interessante o livro, eu recomendo assim fortemente, eu acho que vale a pena. A entrega foi super rápida pela Livraria do Advogado, então fica aí a sugestão de obra para que vocês possam estudar, possam aprender mais sobre o juiz das garantias. Eu também já cheguei a trabalhar a temática em uma outra obra que, quem sabe, eu possa trazer para vocês aqui. E em breve eu vou poder apresentar para vocês mais uma obra em parceria com o professor Miguel Vedi, a quem eu parabenizo pelo brilhante livro e desejo todo o sucesso do mundo em mais essa sua nova empreitada, que muito contribui para a comunidade jurídica de modo geral. Tá? Então, pessoal, era isso. Espero que tenham gostado, que possam deixar aí a sua impressão nos comentários e também, eventualmente, compartilhando esse vídeo. Por favor, leiam, adquiram a obra, leiam e vamos juntos lutar contra essas manifestações autoritárias que insistem em predominar no sistema penal brasileiro. Até mais. Saúde para vocês.